Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia mais uma vez. E vamos ao terceiro vídeo acerca do livro de Esther. E vamos agora falar rasgado quem são os personagens do livro de Esther. Exatamente, agora, nesse momento. Vashti é uma antiga deusa dos iranianos, os antepassados dos persas e hindus. O nome Vashti ainda é o favorito dos antigos ciganos, que supostamente são da velha estirpe iraniana, ok? Então o nome Vashti, que ainda é usado até hoje em muitos círculos oriundos destes povos. Dizem que os ciganos também são oriundos, dos povos iranianos. Vashti é o nome de uma deusa antiga. Vashti é o nome de uma deusa antiga, da época do politeísmo persa e hindu. Na época antiga do politeísmo persa e hindu. Esther é uma variante do nome babilônico, idêntico a Istar, a deusa da fertilidade. E aí, meu amigo, Hadassa, lembra do nome Hadassa? Hadassa, noiva murta, era um título da deusa Istar, exatamente. Quando você pega o Hadassa já denuncia Hadassa, a noiva murta. Isto é um achado historiográfico. Isso tem literatura, demonstração. Esse é um título para a deusa Istar durante os seus rituais, durante as suas cerimônias. Mardoqueu ou Mordecai é uma variação do nome do deus babilônico Marduk. Exatamente, Marduk. E Amã é idêntico, não é nem uma variação, é idêntico a Omã, o deus de Elã, que era o inimigo inveterado de Marduk. Ou seja, assim como haviam crônicas escritas no passado da batalha entre Marduk e Elã, que na verdade era um confronto entre babilônicos e os elamitas, essa é a verdade, e aí cria-se a historinha do confronto desses deuses. Nada mais está falando da batalha entre babilônicos e elamitas, entre Marduk e Omã. Exatamente isso. Ainda tem mais. Zeres, esposa de Amã, do Omã, é Jerusha ou Quirisha, uma deusa elamita. Exatamente, é o mesmo nome. Só dá uma judaizada, mas é o mesmo nome. Ou seja, Vashti, Esther, Marduk, que é Mordecai, Mardoqueu, Amã, que é Omã, e Zeres, que é Jerusha, são deuses antigos politeístas. Ou seja, o livro de Esther é baseado em um conto babilônico antigo, conhecido da batalha ou das guerras ou da problemática que havia entre o povo babilônico e o povo de Elã, entre Marduk e Omã. É isso. O livro de Esther é baseado nisso. E detalhe, não é debate, não há discussão sobre isso. Isso é um fato. Olha o nome Hadassa, noiva murta, título babilônico de Estar, em cerimônias, em ritos iniciáticos da fertilidade, e até alguns voltados também à questão da morte, do renascimento. Noiva murta.
Exatamente. Hadassah era um título de estar. Exatamente. Então, quando vier ali o fundamentalismo, não tem debate, não tem discussão. Isso é ponto passivo, resolvido. De tudo o que nós podemos averiguar, fica claro que a história de Esther, Mordecai, não é baseada em um fato histórico do povo judeu. Não é baseado em um fato histórico judaico, mas um escritor judeu que conhecia a história fez uma edição, uma adaptação para leitores judaicos. Não há algo que possa ser evidenciado ao contrário disso. Por isso que o livro de Esther, ele foge tanto dos ideais das demais composições bíblicas. Por isso que isso acontece. E detalhe, esses nomes de personagens não são nomes desconhecidos. Mordecai, Esther, Amã, Vastes, como eu disse outrora, são nomes de divindades conhecidas na história da Babilônia. Então, na Babilônia antiga, estes nomes eram comuns, eram conhecidos. Estes deuses eram conhecidos. Portanto, se nós analisarmos nessa perspectiva, essa história, esse conto, essa lenda, ela é muito mais apropriada à sua leitura através da cultura persa, ou babilônica, melhor dizendo, do que uma leitura histórico-judaica. Vamos repetir, porque nunca é cansativo falar. Marduk, Mordecai, Estar, Esther são deuses da Babilônia. Seus inimigos, Amã, Vaste, deuses que eram venerados em Elã. Não há dúvida, não é ponto de discussão. Essas duas nações, volto a repetir, vou ser taxativo. Estas duas nações, Babilônia e Elã, estavam constantemente em guerra uma contra a outra. E por essa razão, diversos estudiosos, ou a maioria esmagadora dos estudiosos que já se debruçaram em uma análise crítica do livro de Esther, tendem a acreditar nessa muito bem fundamentada hipótese que a história de Esther foi uma composição babilônica inicialmente, contando a luta de Marduk, o deus da Babilônia, contra Omã, o deus de Elã. Se removermos o que são, obviamente, as interpolações feitas por tradutores hebraicos, escritores, redatores judeus e escribas, todas as referências ao povo judeu, se a gente tirar fora, tira toda a referência fora, tudo que é interpolação, tira do texto, estaríamos ainda muito mais convencidos do que a história pertence a um conto inicial babilônico e que é apenas um panigênero sobre Marduk e o seu triunfo sobre Omã, os babilônicos, e o triunfo sobre o povo de Elã, os elamitas, assim por dizer. O professor Zimmer encontra um protótipo de Esther, presta atenção nisso, de Esther, da sua história, no épico babilônico da criação. Omã e Vaste, as divindades dos hostis elamitas, são equivalentes a Kingu e Tiamat, os poderes das trevas, enquanto Marduk e Shtar são deuses da luz e da ordem, que finalmente superam os dois primeiros. Os 7 eunucos em Esther e os 7 vizires são os Anunnakis, os Igigi, os espíritos dos mundos superior e inferior, de acordo com Winkler. Assueros representa o Sumus Deus, o permanente elemento no qual as contradições da natureza encontram reconciliação. Vamos parar a leitura por aqui. Eu farei um quarto vídeo aprofundando ainda mais sobre as fontes do livro de Esther. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.